Bom, vamos dar início ao primeiro vídeo, no caso. Acho que se eu tivesse que adotar um tema para esse primeiro estudo, seria: não fique no muro, saia da janela, se posicione, se defina. Acho que seria um bom tema para a gente poder tratar. E o texto básico que a gente vai utilizar aqui como todo enredo narrativo é o texto de Atos 20, versículos 7 a 12. Eu vou botar toda a descrição dos versículos depois no comentário, para vocês poderem dar uma olhadinha e acompanhar, porque eu vou fazer bastante referências bíblicas, tá? Acho que estudo bíblico tem que ser em cima da Bíblia, então se não tiver referência bíblica não faz muito sentido. Acho que faz sentido, né? Mas todavia, vamos lá. Atos, né? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Éltico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e abraçou-o, dizendo: não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu e ainda falou longemente até amanhecer. E assim partiu. E levaram o jovem vivo e ficaram grandiosamente consolados. Então, o que é legal aqui desse texto como um todo? Até para dar um contexto um pouco histórico antes da gente entrar nisso. Paulo, isso aqui era uma das ensinanças de Paulo pela questão de criação de igreja, etc., que ele sempre fazia. Né? Ele era bem conhecido por fazer essas viagens pelo mundo aí. Ele estava querendo ir para a Ásia numa época, acho que foi na segunda viagem que ele estava fazendo, missionária, só que Deus acabou mandando ele para a Europa. Aí ele passou em Coríntios, parou em várias Efésios, várias cidades ali muito bacanas, que ele acabou fazendo muita coisa, muita obra de Deus ali na vida deles. E na volta, né, ele acabou parando nessa cidade de que era a igreja de Éticos, né, onde eles estavam comemorando a Santa Ceia. Então, era uma igreja que não via Paulo há muito tempo, então ele se juntou até bastante gente, o corpo ali, né, de Cristo, se juntou na igreja para ouvir Paulo falando, né? Foram bastante horas, você até coloca no versículo aqui, horas até amanhecer, pregando a palavra de Deus, e todo mundo muito feliz, né, de estar revendo Paulo, de Paulo estar ali, de estar trazendo a palavra, aquele dom que ele tinha, aquela posse da palavra que ele tinha em relação à sua autoridade em Cristo, né. E isso aqui a gente já consegue entender que um contexto interessante. A igreja que ele estava ali era uma igreja consolidada. Por quê? É uma igreja saudável, pois tem comunhão, ensino e presença. Então estava tendo a Santa Ceia, estava tendo a pregação da palavra, estava tendo o corpo de Cristo unido, senão o Ético não teria caído, não estaria ali, né? Então o corpo de Cristo estava ali. E como diz lá em Apóstolos Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então tudo isso ali era uma marca de uma igreja saudável. E isso era uma igreja saudável ali. Mas tinha alguém que não deveria estar em certos lugares ali, que era o jovem Éltico. Ele estava na janela. Lembrando em consideração que as igrejas, antigamente, elas não tinham ar-condicionado nem ventilador, tá, galera? Então, meio que era quente. Era um lugar abafado, onde a galera sentava ali e se juntava no calor mesmo. Então, ficar numa janela ali era aqui onde batia o ventinho, onde a galera conseguia meio que dar uma refrescada, né, digamos assim. Só que a janela ela tem um simbolismo, né, em relação aqui nessa pregação, pelo menos que a gente, como estudante, consegue entender. Que o Elton, ao estar na janela, ele estava na igreja, mas olhando para fora. Que a janela é feita para você ter uma visão para o além, né, para o além fora da costume de você estar. Ele estava presente fisicamente e ausente espiritualmente. Isso se conecta muito com conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frios ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. E vomitei-te da minha boca. Então, tipo, tá e não tá. Tem um versículo que fala sobre isso, da questão de ter quente ou frio. E acho que representava esse crente dividido entre o frio e o morno, e não sabe se onde ele está, não existe um meio termo ali nessa vida. Assim como muitos de nós às vezes somos, porque a gente está na igreja, a gente está no culto, tá louvando, etc. Mas às vezes está pensando no boleto, está pensando na problema de casa, está pensando no trabalho do dia seguinte, como eu vou voltar para casa, conversando com amigo, então, tipo, muito comum, né? Acho que temos uma geração de eúticos às vezes nas próprias igrejas, né? As distrações que as janelas trazem, trazendo um pouco de contexto para vocês. A janela é um lugar mais confortável, por tudo aquilo que a gente falou, da questão de ventilação, visão de fora, etc. Hoje a gente pode comparar com a questão de redes sociais, prazeres momentâneos, ansiedade, comparação, distração constante.
problemas, boletos, etc. E a gente tem algumas passagens bíblicas que alertam um pouco sobre isso, né, da importância. Lá em 1 João 2, 15, 16, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consuficiência da carne, a consuficiência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema não é estar só no mundo, né? É o mundo estar tomando seu foco quando você está na presença de Deus. Então, se você está ali na janela olhando para fora, em vez de estar na palavra de Cristo que está sendo pregada na tua frente, tem algumas coisas que a gente tem que rever no seu conceito de vida, sabe? Ou pelo menos de entendimento da tua fé em Cristo. E o perigo que traz essa distração espiritual, né? O texto diz que o Éltico cai em sono profundo durante a pregação de Paulo. Isso não foi só físico. Representa uma apatia espiritual. Ele já estava meio que calcificado, já estava acostumado a ouvir a palavra e não foi a primeira vez que ele pegou no sono ali, porque ele foi um sono profundo, não foi só um pescar, ele só não deu um relaxo. Ele adormeceu profundamente onde ele estava. E essa apatia espiritual, esse tá cauterizado a fé dele, a gente tem alguns textos que reforçam isso, né? Como Efésios 5:14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mateus 26:41. Vigiei e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você perde o interesse na palavra, você se torna vulnerável a tudo isso do mundo que está querendo te dragar, entendeu? O maligno começa a ter mais influência na tua vida. Porque ele está tirando alguém que era de Cristo. Diante da tua empatia. Nossa, que tristeza. E aí tem a questão da queda também do Éltico, né? Aquela não foi por acaso. Ele caiu porque estava no lugar errado. Ele estava olhando, dando prioridade para uma coisa errada. Ele estava dando prioridade para o mundo, que é o sono dele, a fraqueza dele, a vulnerabilidade dele da carne. E, em vez de ele estar prestando essa palavra em Cristo, estar olhando para Cristo, estar botando Cristo no centro, como se Cristo no centro que deveria ser. Então lá em 1 Coríntios 10, 12, a gente fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve aguardar, guarda o teu coração, porque dele procederá as fontes da vida. Então, tipo, uou, será que eu estou realmente aqui, estou em Cristo? Estou aqui na igreja, mas estou em Cristo? Tem que fazer um certo estudo, às vezes, sobre isso. Olhar para si mesmo e entender o que a gente está fazendo naquela igreja, o que a gente está fazendo no culto, o que a gente está fazendo na nossa vida religiosa. E a queda começa antes, começa na distração de tudo isso, né? Então, tipo, não foi só o sono, foi tudo que veio antes disso. E aí a gente vê, né, que quando ele caiu e faleceu, o Paulo desceu até ele. E isso remete diretamente a Cristo. Lá em Lucas 19, 10 a gente fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo o Éltico sendo um pecador, sendo um cara que ele estava prestando atenção mais no mundo do que em Cristo, mesmo que é um cara que estava no lugar, mas estava com a mente longe, Cristo ainda amava ele. Porque Cristo sempre amou ele, sempre vai amar ele. Ele é filho de Cristo. E Paulo foi e desceu até ele, assim como Cristo desceu até nós como um cordeiro. Deus não espera que a gente suba. Ele desce até nós para nos lavar. Forte, não é isso? E aí o texto continua, né? Que o Paulo abraça o jovem. Então isso mostra o cuidado, o carinho, o amor que Cristo tinha a nós, como Paulo estava sendo reflexo de Cristo mediante a palavra dele, entendeu? Lá em Salmos 34, 18, a gente fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo, os de espírito oprimido. Que bonito, né? Caramba. E a restauração não é o fim, ela é o recomeço. O jovem revive, então foi feito um milagre. Paulo executou um milagre em nome de Jesus Cristo ali no meio daquele culto, né? O jovem reviveu. Mas o mais interessante foi que a igreja não parou, gritou: ah, meu Deus, milagre. Não, ela voltou ao seu rito, ela voltou à sua comunhão, ela voltou à ceia. Paulo foi lá, reviveu o carinho, tá tudo bem, não, a vida tá aqui, segue. E a igreja volta à palavra. Lá como diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra é muito mais importante do que uma vida em relação a isso, entendeu? O milagre não era o centro daquela situação. A palavra era. A palavra que estava sendo pregada, a palavra que estava sendo espalhada.
transbordo que Paulo estava dando na vida daquelas pessoas. A aplicação prática que a gente pode trazer disso aqui, olha que maluco, hein? Hoje existem muitos élticos, como a gente conversou na igreja. Tem muito. Você deve conhecer alguns, eu tenho certeza. Às vezes nós mesmos somos os próprios élticos, né? E dentro da igreja estão desconectados, assistindo cultos, mas pensando em outras coisas, vendo de fé superficial, hipergraça, todas essas coisas. E lá em Hebreus 2:1, a gente fala: por isso convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, aquele que escuta a palavra, sabe a palavra, ele sabe o que ele tem que estar. Ele tem que estar quente, ele tem que estar queimando por Cristo. Senão, cara, você está muito perto de se desviar, de sair do centro, de parar de botar ele na frente de tudo. E começa a achar que você é autossuficiente. Que é um dos maiores erros na humanidade, né? Então, o chamado que eu tenho para vocês, com essa palavra que vocês estudam, é sair da janela. Não viva dividido, não brinque com distrações, não subestime pequenas brechas que você dá na sua vida. Se você está em cima do muro, toma uma decisão, vai, cara, para Cristo. Lá em Gálatas 6:7, a gente fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Deus é bom, gente. Salmos 1, versículo 1-2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarneadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então é importante estar meditando na palavra, é importante estar em Cristo. É quando você se posiciona do lado do muro correto, onde você coloca Cristo na vontade, você não está olhando para o lado de fora da janela, você não está olhando para as suas dívidas, você não está olhando para os seus problemas. Você tem que olhar para Cristo, Ele é o seu centro e Ele vai ser a solução dos seus problemas. Se você está passando por algo, Cristo é bondoso, gente. Ele não é um Deus mau. É porque você tem que passar por um processo, aquilo tem que ser visto de uma forma boa. Tem muita coisa que acontece ruim na gente, tem, cara. Mas tem muita coisa que não acontece de ruim na gente, que tem livramento. Lembre disso, galera. E a gente entende, então, com esse texto, com essa passagem, que é o que caiu da janela. Mas muitos hoje estão caindo dentro da própria igreja. Não porque saíram, mas porque nunca saíram da janela. Cristo restaura, Cristo chama, mas a decisão de sair da janela é sua. Então saia da janela, sai desse muro, se posiciona, coloca Cristo no centro, deixa de ser o crente pidão, começa a viver Cristo, que eu acho que a tua vida se transforma, se transborda, se enche de alegria, mediante como tu coloca a palavra por ser a palavra. Cristo te ama e vai te amar muito mais, todos os dias da tua vida.